Sombras no quarto. O relógio digital piscava em vermelho na cabeceira da cama. 3 da manhã. Laura já havia reparado naquele padrão há algumas semanas. A princípio, acreditava ser apenas sua mente pregando peças. Um movimento rápido, quase invisível. Um traço escuro que cortava seu quarto na calada da madrugada. O tipo de coisa que se associa ao cansaço ou à sonolência. Mas com o passar dos dias, o fenômeno repetiu-se com precisão assustadora. Toda madrugada, exatamente às 3, a sombra surgia. Primeiro na parede, depois atravessando lentamente o quarto. Não vinha de nenhuma luz, não era reflexo de carro passando na rua. Não era nada que fizesse sentido. Parecia surgir do próprio ar. No começo, Laura puxava o cobertor até o rosto, fechava os olhos com força e se convencia de que, se ignorasse, desapareceria. Mas a cada noite a sombra ficava mais nítida, mais sólida. No quarto, havia silêncio absoluto. A respiração dela soava alta demais, quase um convite para ser notada. Uma noite, a sombra parou diante de sua escrivaninha. Ficou imóvel, como se estudasse os livros empilhados e os papéis da escola. Laura jurou ter ouvido um leve arrastar. A cadeira se movendo alguns centímetros, sozinha. O coração batia descompassado, mas ela não gritou. Não tinha coragem. A sensação era de que, se fizesse qualquer barulho, algo pior aconteceria. Com o passar dos dias, objetos mudaram de lugar. Pequenos detalhes no início. Uma caneta caída no chão, a porta do guarda-roupa entreaberta, o abajur virado para outra direção. Mas logo vieram coisas maiores. A janela destrancada, o espelho embaçado de dentro para fora, como se alguém tivesse respirado diante dele. Laura tentou contar para a mãe, mas como justificar? Dizer que uma sombra atravessava o quarto todas as madrugadas? Seria motivo de riso ou preocupação exagerada. Guardou o segredo, ainda mais quando percebeu que as noites estavam se tornando diferentes. Agora a sombra não apenas atravessava o quarto, parava, observava. Ela podia sentir o peso daquilo a centímetros de seu rosto mesmo de olhos fechados. Uma noite, sentiu um sopro gelado no pescoço. Ao abrir os olhos, nada. Mas o relógio marcava 3:07. A partir dali, começou a evitar dormir. Virava madrugadas acordada, fingindo estudar ou mexendo no celular. Mas mesmo assim, quando o ponteiro tocava às 3, a sombra surgia. Sempre. Não importava se as luzes estavam acesas ou apagadas. Não importava se ela estava deitada ou sentada. A sombra simplesmente se materializava. Certa noite, Laura decidiu encarar. Armou o celular para gravar, posicionando a câmera apontada para a cama e a escrivaninha. Fingiu dormir. Às exatas 3 horas ouviu o familiar arrepio no ar. O vídeo registrou uma mancha escura deslizando pela parede, distorcendo tudo ao redor, como se sugasse a luz. Aproximou-se da escrivaninha e a cadeira se moveu novamente, lenta, rangendo. Mas não parou aí. A sombra virou. Voltou-se para a cama. Laura prendeu a respiração. A câmera gravava, mas ela não ousava mexer um músculo. A escuridão tomou a forma de algo mais definido. Braços longos, pernas disformes, um rosto inexistente. Não tinha olhos, mas ela sabia que era observada. De repente, a sombra inclinou-se para a frente sobre o corpo dela. O vídeo registrou apenas o breu total, como se a lente tivesse sido coberta por tinta negra. O celular desligou sozinho. Na manhã seguinte, Laura assistiu ao que restara. A gravação parava exatamente quando a sombra se aproximava. O arquivo corrompido terminava em um chiado baixo, semelhante a uma respiração. Na noite seguinte, o pesadelo se repetiu. Mas algo mudou. Quando o relógio piscou 3 horas, a sombra surgiu mais rápido, como se já esperasse por ela. Não atravessou o quarto. Ficou parada ao lado da cama, imóvel, a centímetros de distância. Laura tentou se mover, mas estava paralisada. O corpo pesado, o peito esmagado por uma força invisível. Um barulho seco ecoou, a porta do guarda-roupa abrindo-se devagar. Do espelho pendurado na parte interna formaram-se marcas, dedos deslizando no vidro de dentro para fora. Ela queria gritar, mas não conseguiu. A sombra aproximou-se ainda mais. Estava tão perto que o ar ficou denso, frio, impossível de respirar. O quarto inteiro parecia encolher, como se o espaço fosse sugado para dentro daquela presença. No dia seguinte, Laura acordou exausta. O cobertor estava no chão, a escrivaninha virada, e o celular, jogado no corredor. Não lembrava de ter saído da cama. Mas em seu braço havia marcas. 5 marcas roxas, como dedos apertando sua pele. Ela passou o dia tentando convencer-se de que era um sonho.
Uma paralisia do sono. Qualquer explicação bastaria. Mas no fundo sabia. Não era apenas isso. Algo estava realmente entrando no quarto. Algo que já não se contentava em ser uma sombra. Na noite seguinte, preparou-se diferente. Colocou sal na janela, acendeu velas, deixou um crucifixo sobre o travesseiro. Rezou em silêncio, sem saber exatamente para quem. Quando o relógio marcou 3 horas, a sombra apareceu. As velas apagaram todas de uma vez. O crucifixo caiu no chão, como empurrado. A janela bateu com força, mesmo trancada. E então ela percebeu o pior. A sombra não estava mais sozinha. Atrás dela, no reflexo do espelho, havia outras silhuetas. Várias. Observando. Esperando. Laura não lembra exatamente como aquela madrugada terminou. Apenas que acordou novamente no chão, longe da cama, com o quarto em completo desarranjo. O relógio marcava 3h30. A cada noite os fenômenos se intensificavam. Agora, não era apenas no quarto. Começou a ouvir passos no corredor, respirações atrás da porta do banheiro, vultos surgindo na televisão desligada. Mas sempre, sempre às 3, tudo voltava para o quarto. Para ela. A última gravação em seu celular mostrava algo diferente. Não havia mais a sombra atravessando o espaço. Não havia mais a entidade apenas observando. Havia Laura deitada na cama, imóvel, os olhos abertos e fixos na câmera. Atrás dela, o quarto inteiro tomado por figuras escuras, preenchendo cada canto, cada espaço, cada parede. O vídeo terminou em silêncio absoluto. Na noite seguinte, o relógio piscou novamente. 3 da manhã. A sombra voltou. E desta vez, não estava apenas de passagem. O relógio piscava em vermelho na cabeceira. 3 da manhã. Laura já não se perguntava se a sombra viria. Ela sabia, esperava. A rotina era sempre a mesma. Os minutos se arrastavam, os ruídos da casa diminuíam, e então o quarto mudava. O ar ficava denso, pesado, quase sólido. O silêncio se tornava opressor, preenchido por um chiado baixo, como se alguém respirasse rente ao seu ouvido. Dessa vez, porém, a sombra não apenas atravessou, não apenas observou. Ela ficou. Laura sentiu o peso de um olhar invisível. A escuridão se projetava sobre ela como um manto, envolvendo cada parte do quarto. No reflexo do espelho do guarda-roupa, dezenas de outras formas aguardavam. Silhuetas imóveis, mais altas, mais baixas, contorcidas, de braços longos e torsos tortos. Nenhuma delas tinha rosto, mas todas a encaravam. Ela tentou mover os braços, mas estavam pesados, imóveis. A respiração vinha em arfar curto, como se alguém pressionasse seu peito. Quis fechar os olhos, mas uma força estranha a obrigava a permanecer desperta, como se a própria escuridão exigisse testemunhas. Na manhã seguinte, Laura despertou no chão frio, o corpo coberto de hematomas em lugares onde não lembrava de ter batido. O relógio digital estava estilhaçado, o visor piscando linhas quebradas. No espelho, marcas de dedos arranhavam o vidro de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado sair. A sensação de invasão se prolongou durante o dia. Nas aulas não conseguia se concentrar. Sempre havia vultos no canto da visão. Sempre havia sombras que não combinavam com a posição do sol. No banheiro da escola, ao lavar as mãos, ergueu os olhos para o espelho e viu não apenas o próprio reflexo, mas outra figura, mais alta, atrás dela. Quando se virou, o espaço estava vazio. Os colegas notaram o olhar perdido, as olheiras profundas. A mãe atribuiu ao estresse as noites mal dormidas. Mas Laura sabia. O que acontecia não era psicológico, era real. A terceira noite após a gravação foi a pior. Às 3 em ponto, os móveis começaram a ranger, como se a casa respirasse. A cadeira arrastou-se para o centro do quarto. O crucifixo que ela havia pregado na parede girou sozinho até cair. As cortinas se agitaram como se houvesse vento, embora a janela estivesse fechada. A sombra surgiu, mais densa do que nunca, e as demais figuras refletidas começaram a se mover, lentamente, em uníssono, como um coro silencioso. O espelho do guarda-roupa embaçou de dentro para fora. Aos poucos, letras foram sendo traçadas no vidro. Ela é nossa. Laura prendeu o grito na garganta. Tentou correr para a porta, mas a maçaneta girou e ficou presa, como se mãos invisíveis a segurassem. O abajur estourou, espalhando estilhaços. A luz da rua sumiu, como se o próprio mundo lá fora tivesse se apagado. A sombra avançou. Nos dias seguintes, o comportamento das entidades mudou. Antes apenas apareciam às 3 da manhã. Agora estavam em todos os lugares. Espalhavam-se pelos cantos escuros do corredor. Pela cozinha à noite, refletiam-se no vidro da televisão desligada.
Laura já não dormia. Vivia em estado de alerta constante. Uma madrugada, trancou-se no banheiro. Sentou-se no chão frio, segurando o celular como única fonte de luz. Rezou, chorou, implorou que acabasse. O chiado voltou, mais alto, como dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. O espelho começou a vibrar. Do outro lado, vultos pressionavam o vidro, tentando sair. As mãos deformadas deixavam marcas oleosas. Fissuras surgiram na superfície, como se fosse quebrar. Ela fechou os olhos. Quando abriu, tudo estava normal. O espelho intacto, a casa em silêncio. O celular marcava 3h30. Na manhã seguinte, Laura encontrou mensagens no próprio celular que não lembrava de ter escrito. No bloco de notas, frases desconexas preenchiam as páginas. Eles não me deixam em paz. São muitos. O espelho é a porta. Não posso escapar. O mais assustador, havia gravações de voz, todas feitas por volta das 3. Ao ouvir, seu sangue gelou. Não era a sua voz. Era grave, arranhada, múltipla, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo. As noites seguintes se tornaram um tormento contínuo. O relógio já não precisava marcar as horas. Ela sabia quando chegava a hora certa. O quarto mudava. O ar se tornava mais pesado e o silêncio se transformava em presença. Em uma das madrugadas não conseguiu resistir e encarou diretamente o espelho. As sombras lá dentro não a imitavam mais. Estavam livres das regras do reflexo. Uma delas levantou o braço enquanto ela permanecia imóvel. Outra se inclinou para a frente, batendo a cabeça contra o vidro até rachar. Laura recuou para o canto, chorando, enquanto fissuras se espalhavam pelo espelho como teias. Da rachadura central algo escorria, um líquido negro, viscoso, que se espalhava pelo piso. No reflexo, uma mão começou a atravessar a superfície. Dedos longos, retorcidos, escorrendo tinta escura. A última coisa que Laura viu naquela noite foi o espelho se abrindo como água. Na manhã seguinte, sua mãe encontrou o quarto destruído, o espelho estilhaçado em pedaços. Mas o estranho era a ausência. Laura não estava lá. Seu celular foi encontrado ao lado da cama. A câmera estava ligada, gravando o teto. O vídeo durava exatamente 33 minutos. Em seu final, havia apenas a imagem distorcida de um quarto escuro. Uma voz múltipla, baixa, repetia sem parar. Ela já está conosco. Desde então, o quarto permanece vazio. Mas os vizinhos dizem ouvir barulhos às 3 da manhã. A mãe jura que o reflexo da filha aparece de relance no espelho estilhaçado. E aqueles que entram no quarto por curiosidade, juram sentir o ar ficar pesado. O relógio quebrado piscar em vermelho. E por um instante, veem vultos no canto da visão. Esperando. 3 da manhã. O quarto ainda não está vazio.